Olá, tudo bem com você? Eu espero muitíssimo que sim. E hoje vamos falar de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu conheci esse livro quando ele estava famosinho no BookTok por volta de 2020, 2021, por aí. E eu fiquei muito ansiosa para ler ele, eu achei legal assim, teve a sinopse dele. E eu não achava um lugar pra comprar, ele tava caro, tava na época que ele tava muito caro, porque ele tava muito procurado, obviamente. Mas ano passado eu achei ele por R$50 em um Walmart. E eu quero falar sobre ele. Eu não sei como que ele foi vendido, eu não sei se a parte de trás dele dá a entender, mas ele realmente não é um Enemies to Lovers. E se for, é o da pior espécie possível. Não tem como isso aqui ser considerado um Enemies to Lovers. Pelo motivo óbvio. Ele começa Enemies e depois é só Lovers. É bem mais fácil de considerar um Friends to Lovers do que qualquer outra coisa. Eu quero comparar principalmente o filme e o livro, porque eu tenho uma opinião. O livro, como um romance deles dois, é realmente bom. O livro, não. Acho que eu falei errado. O filme, como um romance deles dois, é realmente bom. Contando a história do Alex e do Harry, como eles se conheceram e como o relacionamento deles foi se desenvolvendo. Mas uma adaptação total do livro, eu acho que não é um bom representante, eu diria. Eu acho que as partes onde também inclui a relação com os amigos deles, com o Pez, que é o melhor personagem. Pois é o melhor personagem. Pra mim devia ter uma série só do Pez, de tão bom que esse personagem é. Gostei que a Nora tá no filme. Mas ainda assim, eu acho que falta Juni. Eu não sei, eu gosto de como... Acho que Alex e Nora é muito um caos. Só que como não pode ser aquele caos instaurado porque não tem alguém centrado, vira muito uma leve descaracterização. Não é ruim, mas às vezes eu sinto aquela vontade de que a Nora quer botar fogo no mundo, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho esse negócio do... Eles ainda são jovens, então fazem merda. Eu acho que faltou um pouquinho, acho que tinha muito um lance, muito... Eles são muito responsáveis, tá ligado? Eu acho que faltou esse negócio do... Porque no começo é muito assim, no começo é muito só o Alex sendo um moleque meio mimado. No começo o Alex acaba sendo um personagem bem chato. No começo o Alex ele é muito chato. Como que o protagonista consegue ser chato? Mas a gente vai entendendo isso com o tempo, entendeu? Outra coisa que eu não gosto do filme. O quanto eles resumem o descobrimento dos dois. Porque eu acho que eu gosto como o Alex, ele tem tanta coisa, ele releva tanta coisa e as coisas são tão normais pra ele, que ele nunca parou pra pensar sobre ele, sobre o que ele seria em relação ao mundo. Você vê o quanto, mesmo que ele tenha tido relacionamento com outros caras, ele ainda assim não faz a menor ideia, ele ainda não consegue nem entender a ideia de que ele possa sim estar gostando do Harry e que ele possa sim não gostar apenas de mulheres. Isso é uma coisa que no começo fica até que você começa a gostar do Alex por isso, porque ele começa a ser um personagem que para de ser apenas alguém que reclama do Harry, que reclama do governo, que reclama das coisas que a mãe dele não faz, que só é um molecote que fica zanzando por aí, fazendo badernagem, e começa a ser alguém que começa a pensar mais nas coisas, entendeu? O livro vai sempre te dar isso. O Alex, ele é muito inteligente, ele é muito isso, ele é muito aquilo, ele passa muito tempo. Só que ele reclama tanto de algumas coisas que você fala, como que esse moleque é tudo isso? E aí quando ele começa a pensar mais nele, a gente vê esse outro lado dele. A gente vê essa segunda versão do Alex que ele tava demorando pra se mostrar. E você cria uma empatia por ele com o decorrer do livro, porque você vê muitas facetas dele. Outra coisa, os e-mails. Acaba que no filme eles não precisam fazer isso, eles não precisam descrever os e-mails. Mas eu adoro todas as citações que eles começam a dar, eu acho que falta um pouquinho deste ar linguístico, desse negócio do meu amigo, você é filho, herdeiro da porcaria do rei da Inglaterra atualmente. Cadê o teu senso de cultura? Eu acho que eu gostaria de uma cena inteira, sem ser, sabe, só aqueles recortes daquelas partes, assim,
do Harry explicando algo muito específico pro Alex, e o Alex extremamente besta. Uma coisa que você meio que só... Sabe aquele... Foi aqui que o Alex começou a ver que esse cara é o homem da vida dele. Eu acho que faltou isso. O livro, ele é uma quebra de paradigma gigantesca. Um primeiro filho mexicano, temos uma mulher na presidência e que não está casada. É tudo que os Estados Unidos não quer propagar para ele. E isso faz o livro ter um encanto muito maior, porque sai daquele negócio do coisas estadunidenses que você provavelmente viu em algum filme de sessão da tarde. Gente, você vê um outro lado dos Estados Unidos, um lado utópico muito bom. Ia ser bem paia se o Alex só estivesse querendo ficar com o Harry e lascasse tudo por uma paixonite e meia. Vê que no começo ela é muito pé atrás por isso. Todo mundo é muito pé atrás no começo por isso. É que você vê que no fim, mesmo depois de tudo, do que o Alex fez, do discurso que ele fez, você não sabe se vai dar certo. Você pode ter visto o filme. Eu não tinha terminado de ler o livro quando eu fui ver o filme. E eu, mesmo sabendo, eu fiquei apreensiva, eu fiquei com medo, eu não sabia o que fazer. Porque você sabe que as pessoas não são desse jeito, que as pessoas vão só ignorar, vão largar tudo que você fez por pequenas coisas, por pequenos detalhes. A June não estar no filme não é um crime, não é um problema, porque como eu falei, o filme é muito mais focado no relacionamento e como ele vai se desenvolvendo e como ele vai arcando com as consequências deles serem pessoas de forte poder aquisitivo e muito influentes no mundo no geral. O príncipe é outra porcaria do primeiro filho dos Estados Unidos. Eu gosto da influência e do carinho que esses dois têm como irmãos. É muito bonitinho, é muito fofo, é muito bem feito. A pressão social que alguns personagens sofrem pelos seus papéis. Tipo o que aconteceu com a princesa Kate. Mas cadê a princesa Kate? Cadê a princesa Kate? Não sei o quê. E aí a gente teve essa notícia avassaladora do que ela tá sofrendo. E isso é uma coisa que o livro também comenta de vez em quando. Ela perdeu seu esposo e que isso também se reflete no Harry. A gente vê como que ela não teve tempo para processar tudo isso. Ela teve que já correndo exercer suas responsabilidades como princesa. Que deprimente, porque ela perdeu alguém que ela amava muito. Ela teve 3 filhos com essa pessoa e aí ela não teve nem tempo de pensar como que vai ser a vida dela sem ele, sem o amor da vida dela. E isso também se refletiu nos filhos. O Philip sofreu com isso, a Beatrice sofreu com isso, o Harry sofreu com isso. No começo, a principal desavença entre eles é sobre isso. No dia em que o pai do Harry, acho que no dia, ou um dia bem próximo, em que o pai do Harry tinha falecido, a coroa mandou ele para uma sessão de fotos, um local lá, que também tinha sido o primeiro dia em que o Alex foi apresentado para a alta sociedade. E ele estava muito nervoso, né, nessa desavença que eles haviam se encontrado justamente no mesmo dia em que um não estava numa boa situação e o outro estava só com os nervos à flor da pele. Eles têm a primeira pior recepção do mundo. A Catherine só não teve o tempo suficiente para lidar com o seu luto. E isso fez com que ela se apegasse muito a só obedecer a mãe dela, deixando com que a mãe resolva tudo isso. E esse tudo isso inclui a vida dos filhos, o que eles querem fazer e como eles são. E quem principalmente também acaba sendo atacado com isso é o Philip, que para aliviar essa dor que estavam impondo em cima dele, ele desconta isso na Beatriz, que também não tem uma boa forma de se resolver isso. E depois de ver que descontar também na Beatriz não vai adiantar de nada, ele acaba descontando no Harry, que é bem mais fácil. O livro fala isso de uma forma bem bonita, com: se importa ser dama de madrinha? Pense que todos nascemos com um conjunto de sentimentos. Alguns são maiores ou mais profundos do que outros, mas para todo mundo existe um piso, um limite. É a profundidade máxima de sentimentos que você já sentiu. E a pior coisa do mundo acontece com você. A pior coisa que poderia acontecer. A coisa com que você tinha pesadelos quando era criança. E você pensava: não tem problema, porque isso só vai acontecer comigo quando eu for mais velho e maduro. E eu vou ter sentido outras coisas até lá. Esse pior sentimento, o pior sentimento possível, não vai parecer tão terrível assim.
mas ela acontece quando você ainda é jovem. Acontece quando o seu cérebro ainda não está completamente formado, quando você ainda não passou por quase nada na vida. A pior coisa do mundo é uma das primeiras que acontecem com você, e ela vai até o fundo do que você sabe sentir e dilacera, deixando um abismo oco. E como você é muito jovem, e como essa é uma das primeiras grandes coisas que acontecem na sua vida, você vai carregá-la dentro de si para sempre. Sempre que algo terrível acontecer com você, dali em diante, não vai simplesmente parar no fundo, vai continuar descendo até o fim. Eu adoro essa parte, é muito bom, eu adoro como ela explica isso pra ele. Não só isso, mas como a autora põe isso e em que personagem ela põe isso. Eu sei que ela pôs esse exemplo feminino que o Harry tem. Quem que o Harry tem como melhor exemplo? Não tem a avó, não tem a mãe, mas tem a irmã, que mesmo tendo todos os problemas dela, ainda estava do lado do Harry a partir de tudo isso. E ela conhece o Harry independente de tudo isso. Compreendeu o que o Harry estava sentindo, porque o Harry ainda era novo. Eu não lembro quantos anos o Harry tinha, mas acho que ele tinha menos de 15 anos. Enfim, eu quero deixar meio que isso aqui explícito, que eu tô contando todas essas partes e citando tudo isso porque é divertido. Você não pensa em ver isso em um livro que foi vendido, não sei, mas teve uma fama de enemies to lovers e não é um enemies to lovers. Isso é uma coisa legal que eu gosto de ver nesse livro, sabe? Eu acho que é isso. Acho que eu queria só comentar um pouquinho sobre isso. Eu tenho mais 2 livros na minha estante. Eles são O Pássaro Noturno, que eu nunca vejo ninguém comentando, mas ele é muito bom. É muito gostoso. E eu me identifiquei muito com a protagonista. Eu provavelmente devo fazer um outro vídeo sobre ele. E O Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro brasileiro. E só pela parte onde eu tô na metade dele. Mano, é muito boa. É muito bom. Eu postei no Instagram. Se você não me segue, por favor, me siga. Um trecho desse livro. Ele não tá grifado ainda, entendeu? Porque eu não tinha meus post-its na época. Mas... como que eu explico? Ele é muito sentimental e, sabe, fala sobre uma época do Brasil antiga, muito boa. Dá um ar de nostalgia. Eu sinto que eu conheço todo mundo ali sem nunca nem ter visto nenhuma daquelas crianças. E isso é muito bom, eu adorei isso nesse livro. Provavelmente eu devo comentar alguma coisa e escrever um pouquinho no meu caderninho, um roteirinho. Mas enfim, essa é apenas a minha humilde opinião, como uma pessoa leiga, que não conhece nada sobre livros direito. E essa é só a minha opinião. E por favor, comente comigo a sua. É isso.